Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai, estou mais uma vez aqui com vocês para vos apresentar o programa Café com Orochi. Vamos iniciar nosso programa pedindo a direção do Eterno, nosso Deus, o Deus de Israel. Avinu Malkeinu, nosso Pai e nosso Rei, estamos aqui em nome de Yeshua, Meshireino, nosso Messias, para falarmos um pouco mais da grande salvação que tu tem nos concedido, do conhecimento, da Techuvá, que o Eterno possa nos abençoar, nos usar através do teu Ruach HaKodesh, que o Eterno também possa, do outro lado, estar com os nossos amigos, ouvintes e internautas, para que eles possam também receber a tua palavra. Agradecemos e rogamos a tua direção, Bishem Yeshua Meshireino. Amém. Hoje eu quero dar sequência a um assunto que nós estamos falando. No entanto, muitos dos internautas têm ligado, eu até vou pedir para o nosso técnico deixar aí por instantes e de tempo em tempo o meu WhatsApp, tem perguntado a respeito da Techuvá, da conversão. Então, muitas pessoas querem dar o início à sua conversão, querem saber como é que vão fazer, é isso? Por outro lado, também nós temos muitos que nos dizem: na minha cidade, no meu estado, não tem a sinagoga, não tem a congregação. Ou seja, imaginando que ele não vai poder dar andamento no seu processo de conversão, porque lá não tem lugar para ele congregar, né? Por outro lado, também há aqueles que imaginam que uma obra como esta seja fácil de se implantar em cada cidade, em cada região. Não é difícil. Mas a conversão independe de ter uma congregação na sua cidade, pode começar com você. O que pode acontecer de tempos em tempos, talvez você ter que se deslocar para um lugar onde tenha congregação, caso isso seja possível. Então nós vamos começar esclarecendo com respeito à conversão. Nós temos aí dois aspectos a serem considerados. A conversão do gentil, daquele que não é israelita, daquele que não tem o sangue judaico, e daquele que já é judeu, que nasceu judeu. São processos diferentes. O judeu, nós vamos estar nos aprofundando, se não nesse programa, em outros programas vindouros, a respeito de alguns passos que devem ser dados por todos, inclusive pelos judeus naturais. Mas eu já disse que por todos, pelos não-judeus também. Mas a primeira coisa que você deve pensar eu não sei a sua situação, pode ser que você já esteja no meio de uma carreira religiosa, vamos dizer assim, já esteja seguindo alguma religião, e pode ser que você esteja do zero, começando do zero, eu não sei. Isso tudo é importante quando você quer se converter, você nos informar. Porque toda conversão, ela tem que ser assistida. Você não pode se converter sozinho aí por sua conta. Você não vai conseguir. Então você vai ter que ter uma conversão assistida. Alguém, algum líder, vai acompanhar cada passo que você estiver dando e vai lhe orientar. Tá?
Por outro lado, em se tratando de um não-judeu, de um gentil, ou de um goi, como é conhecido pelo judaísmo, o processo de conversão ele não é rápido, ele é demorado. Mesmo que eu já tenha uma trajetória religiosa, mesmo que você já tenha uma trajetória religiosa, ele é demorado. Porque ele implica num processo de desintoxicação espiritual, onde você vai ter que abrir mão de tudo que você aprendeu errado e começar do zero. E para tirar todas essas coisas que você aprendeu de maneira errada, demora. Como também demora para você aprender as coisas novas e aprender a fazer as coisas como devem ser feitas. Então, o processo normalmente é demorado. Não é rápido. Pode haver alguma exceção, caso a pessoa esteja muito doente, a perspectiva de vida seja curta, mas, de modo geral, o processo de conversão para o não-judeu, ele demora por essas razões que eu já lhes coloquei. Tá? Para um judeu, não. Para um judeu, ele já conhece Torá, ele já nasceu dentro da fé judaica, ele já começou como judeu, já cumpriu etapas da vida judaica. Então, para ele, o processo que não é totalmente de conversão, digamos, de um retorno a Deus, a Torá, é um processo bem mais rápido. Tá? Agora, para aqueles que não são judeus, o que acontece? Eu vou explicar para vocês uma coisa importante. O país em que nós vivemos é um país religioso, é um país de origem cristã. Né? Então, é um país religioso, não é um país sem religião, ateu, é um país religioso. E a maioria das religiões são baseadas no cristianismo. Então, se nós perguntarmos para qualquer pessoa no nosso país, escuta, qual é o Deus que você crê? Em que Deus você crê? Ele vai perguntar por que tem mais de um? Porque ele aprendeu baseado na fé cristã. Mas se nós formos em outros países, por exemplo, no Japão, na Índia, na China, em países asiáticos principalmente, e nós perguntarmos para eles em que Deus vocês creem, essa pergunta não vai parecer absurda. Porque lá eles têm diversos deuses. Talvez dificilmente ele vá citar o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Talvez ele vai citar os deuses dele lá, do seu país, da sua cultura, da sua tradição. Então, é diferente, nós temos que ter uma visão diferenciada quando nós vamos lidar com pessoas de um país pagão, que nunca conheceu a fé no verdadeiro Deus. Nada. Nós temos que diferenciar de um país que recebeu uma educação cristã, acreditando no verdadeiro Deus. Muito embora isso não signifique que estão seguindo o verdadeiro Deus. Porque há muito paganismo, há muita assimilação pagã, há idolatria. Não há tanta idolatria quanto nesses outros países que eu citei, mas há idolatria. A religião romana, por exemplo, há uma infinidade de ídolos. Né? E os ramos evangélicos já não têm os ídolos, mas têm também assimilações do paganismo, doutrinas, maneiras de se crer, por aí vai. Por exemplo, nós podemos citar aqui para vocês a observância do domingo. O domingo não é bíblico. Ele não foi
instituído dentro da Bíblia. Ele tem a sua origem no paganismo. Os pagãos adoravam, lá até o quarto século, os pagãos adoravam o deus Sol, e o dia do Sol é o domingo. Inclusive em inglês é Sunday, dia do Sol. Então o domingo é um dia de guarda pagão. E que vai vincular você ao Deus do paganismo. Mesmo que você creia no Deus verdadeiro, mas você está observando um dia que vai te identificar com o Deus Sol, com o Deus dos pagãos. Você tem também, paralelo a isso, a celebração do Natal, que também tem a ver com o Deus Sol, o nascimento do Sol, a 25 de dezembro. Nós podemos, num estudo mais detalhado, entendermos que Yeshua nasceu aproximadamente entre setembro e outubro, e não em dezembro, que é um mês frio lá naquela região. Então, o Natal também acaba sendo uma forma de identificar os seus adeptos com um deus do paganismo. Aí vem também a crença de uma morada no céu, uma morada eterna no céu, uma morada por 7 anos. A teoria futurista, dispensacionalista cristã vai ensinar que ainda virá um período de 7 anos, sendo que 3 anos e meio será aqui na terra sob o governo do anticristo, e os outros 3 anos e meio no céu. Também não é verdade. Então, aí se prega uma teoria de que o homem vai passar 3 anos e meio ou 7 anos no céu. Há também uma outra crença que diz que o milênio, o reino milenar, o reino, os dias do Mashiach, de 1000 anos, serão no céu. Que a terra vai ficar deserta, vazia, sem habitantes, sem moradores por 1000 anos. Também advoga uma ideia de uma morada no céu. Também uma ideia pagã. Então, há muitos elos, muitos links com o paganismo. Mas nós não podemos comparar uma religião cristã, ainda que ela tenha este viés pagão, com as religiões totalmente pagãs da Índia, da China, do Japão. Não podemos dizer que é a mesma coisa. Então, quando você vai fazer uma abordagem para falar do Deus verdadeiro, em cada lugar desses você vai ter que usar um meio diferente. Então, mesmo o cristianismo não sendo tão voltado à idolatria, ele acaba assimilando ideias de origem pagã. Um outro ponto, por exemplo, de origem pagã é a doutrina da imortalidade da alma. Que a pessoa, quando morre, o corpo dele vai para a terra e do corpo sai uma alma, e essa alma vai para um lugar chamado Seio de Abraão, ou para o céu, e fica lá já desfrutando. Já uma outra religião que diz que ela vai para o purgatório, vai ser purgada, purificada no purgatório, o que também é de origem pagã. Na verdade, quando o homem morre, ele dorme. O que sai do nosso corpo é o fôlego de vida, é o espírito, que é impessoal. O espírito, o fôlego de vida, ele tanto habita em nós como habita nos animais, em todo ser vivente. Esse fôlego de vida volta para Deus, mas não é uma pessoa, não é um ser. O corpo vai para o pó da terra, onde é desfeito. Daí a razão da necessidade da ressurreição. Para que ressuscitar se a pessoa já está no céu, já está no seio de Abraão, já está no paraíso? Por que ressurreição?
tem sentido, né? Mas a ressurreição, ela é verdadeira porque o corpo que está no pó da terra é reconstruído. O cérebro é reconstruído e a pessoa volta à vida com as mesmas características, com a mesma personalidade que ela possuía antes de morrer. Então, quando uma pessoa está morta, ela está dormindo no pó da terra. Não existe nada vivo sobre ela. Nada. Ela depende 100% da ressurreição para voltar a viver. Então, há uma série de coisas do paganismo. Então, por isso eu disse no começo que para alguém se converter na condição de gentil, a fé judaica é um processo que demora, porque todas essas coisas terão que ser tiradas, essas coisas que ele aprendeu, que ele assimilou durante a sua vida, terão que ser removidas dele para que ele receba, então, o verdadeiro ensinamento da Torá, do Deus de Israel, e vá conhecer, então, na verdade, o único e verdadeiro Deus. Tá? Então, meus amigos, se você quer começar um processo de conversão, você tem que definir o ponto de partida. Bom, estou no processo de conversão. Se você já está vivendo no mundo religioso, você já está dentro de um processo. É só você determinar que dali para frente você vai fazer um processo de conversão, um retorno às raízes judaicas do primeiro século, não do quarto século, do primeiro, para ter a fé semelhante à fé dos apóstolos. Tá? Você vai colocar esse objetivo no seu coração e vai começar a cumprir os mandamentos de Deus. Tá? A palavra de Deus fala que Deus ama os pecadores, que aquele que em qualquer nação, qualquer povo, que o teme e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Então, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, Deus vai te ouvir. Mas você tem que marcar um ponto de partida, uma decisão. Rabino, mas eu posso continuar frequentando a religião que eu estou frequentando? Olha, é um pouco complicado, porque como é que você vai se libertar de coisas erradas permanecendo num lugar que você vai ter que fazer as coisas erradas? Né? Mas, se você é um líder religioso, suponhamos que você seja um líder, um pastor, um guia religioso, você pode começar a fazer a sua conversão. Depois você vai se preocupar com o seu rebanho, com as pessoas que estão sob os seus cuidados. Você vai se preocupar com você, com a sua família, e depois, até porque para passar as instruções para as pessoas, você tem que saber como vai fazer. Caso contrário, você vai ficar sozinho, você vai perder todo o povo que está com você, se você não aprender primeiro. Bom, gente, uma coisa tem que ser clara. Para aquele que não é judeu, a primeira coisa que você vai ter que colocar na sua mente é que a salvação vem dos judeus. Tá? É que o povo de Israel é a nação sacerdotal. Enquanto você achar que você também é parte do povo, que o Deus de Israel está com você, não adianta. Você tem que entender que Deus é o Deus de Israel. Israel é a nação sacerdotal, escolhida e estabelecida por Deus. Você não pode mudar isso. Não pode.
Às vezes fica difícil da pessoa entender essas coisas, porque ele tem na mente dele que ele substitui Israel. Que as religiões de hoje substituem Israel. Que Israel, aquela concepção antissemita, que Israel matou Yeshua, matou Jesus, como você fala, e que Israel não é mais o povo de Deus, que agora o povo de Deus é outro, que a igreja, que a congregação é gentílica. Você está com isso tudo na cabeça. Então você está no meio do caminho. Você não pode, não deve, não pode não, poder até pode. Não deve pensar que você substituiu Israel. Talvez você pense assim, puxa, mas eu estou enxertado. Eu estou enxertado, então eu sou parte do povo. É isso que nós vamos ver. Se você realmente está enxertado. Você diz que está, acha que está. Mas a pergunta é, você realmente está enxertado na oliveira de Romanos capítulo 11? Então, todos aqueles que não são judeus de sangue, talvez você seja até um Binei, um Ben Anussim, quer dizer, um filho de Anussim, ou melhor, um filho de um forçado. Nós sabemos que lá na época da fundação do Brasil, da colonização do Brasil, vieram para cá muitos portugueses. E uma grande parte desses portugueses que vieram para o Brasil eram judeus. Maurício de Nassau era judeu, Fernando de Noronha. Enfim, uma infinidade de judeus vieram para o Brasil. Tá? Judeus supostamente convertidos à força à religião romana. Os judeus, lá em Portugal, na Espanha, eram ameaçados. Ou eles se convertiam à religião cristã da época, ou eles seriam mortos, seus bens seriam tomados, seus filhos seriam tomados deles. Então, eles passavam por uma conversão forçada. Mudavam seu nome para não ter um link com os judeus, porque o judeu era muito perseguido. Então, trocava o nome e vinha para o Brasil. E muita gente veio para cá, para o Brasil, com nomes criados, por exemplo, Oliveira, Pereira, Caetano, Ferreira, Silva, Cunha, Coelho, e por aí vai, Costa. São sobrenomes que foram atribuídos aos judeus depois da suposta conversão deles à religião romana. E muitos, então, para fugir do domínio romano, vieram para o Brasil, se estabeleceram no Brasil. Esses que vieram para o Brasil são chamados Binei Anussim, que quer dizer filhos dos forçados. Desses convertidos à força, claro que lá dentro de casa eles viviam a fé judaica, na rua eles passavam por católicos, por cristãos, mas dentro de casa eles viviam a fé judaica. É claro que, com o passar dos anos, isso foi se perdendo, a cultura, a tradição, a vida judaica que esses forçados, esses cristãos forçados viviam, foi se diluindo aos poucos. Mas uma escritora judia no Brasil, chamada Anita Novinsky, escreveu um livro sobre isso. Ela calcula que 70% dos brasileiros, 70%, têm ascendência judaica. Ou seja, talvez você, em cada 10, 7 são descendentes de judeus. Talvez você seja um e você não saiba.
que os seus ancestrais eram judeus, que se converteram à força e vieram para o Brasil. Então, 70% dos brasileiros têm ascendência judaica. Então, quando esses, mas estão na condição de gentios, claro, porque perderam todo a vivência, todo o elo, toda a tradição, desapareceu ao longo desses 500 anos de história. Então, queira ou não, você acaba na condição de gentil, mas você tem uma ascendência judaica. Então, você tem um motivo a mais para fazer uma techuvá, um retorno às raízes. Tá? Então, a primeira coisa que o gentil tem que fazer é reconhecer Israel como uma nação sacerdotal. Aí você vai falar, mas como Israel? Israel não crê em Jesus, não crê em Yeshua, como é que Israel é a nação sacerdotal? Aí que está. É isso que nós vamos ver no nosso estudo de hoje, né? Israel continua sendo a nação sacerdotal, até hoje, e nunca deixará de ser. Agora tem uma coisa importante que você deve analisar. Quando você olha para determinadas passagens da Bíblia, por exemplo, quando aquela mulher gentia, aquela mulher cirofenícia, foi atrás de Yeshua, pedindo a ele que curasse alguém, os discípulos ficaram incomodados com aquela mulher estrangeira atrás de Yeshua. Mestre, atende essa mulher, senão ela não vai dar sossego. E Yeshua parou, deu atenção àquela mulher e ela falou que ela queria a cura de alguém. E Yeshua falou para ela, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Já pensou? Eu não posso tirar o pão dos filhos, que são os judeus, que são os israelitas, e dar aos cachorrinhos, que são os gentios. Ah, mas que é isso? Isso foi uma ofensa. Hoje, nos nossos olhos de hoje, foi uma ofensa. Mas nos olhos daquela mulher estrangeira não foi. Por quê? Porque ela sabia quem era o Deus de Israel. E ela sabia que ela não era uma judia, que ela não era israelense e nem israelita. Que ela não tinha direito a nada, a receber nada daquele homem ali de Yeshua, porque ela não era parte daquele povo. Entenderam? Ela não sentiu, não, ele vai ter que me atender. Não, ele não vai ter que me atender. Eu não sirvo o Deus que ele serve, eu não faço parte do povo que ele faz parte, então ele está certo de falar para mim que ele não pode tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela entendeu isso, que ela não tinha esse direito de receber aquela bênção. Hoje a gente vê tanta gente aí, supostamente falando com Deus de uma maneira tão íntima, até parece, né? Ô meu paizinho, ô Deus, eu falo contigo isso, com aquilo, mas não é assim, meus amigos. Não é assim que se fala com Deus, não. Um Deus que você nem conhece. Então aquela mulher reconheceu que ela não tinha direitos. E ela falou para Yeshua, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, Senhor, se sobrar aí alguma migalha, eu posso pegar? Sobrar alguma migalha, deixa cair uma migalha para mim. Não precisa tirar da boca dos filhos, não. Deixa alguma migalha cair para mim. Olha a humildade dessa mulher. E Yeshua viu a humildade daquela mulher, viu a sinceridade dela, e Yeshua deu a ela a bênção que ela estava precisando. Depois nós temos um centurião, um oficial romano que morava ali em Israel,
que também necessitava de uma bênção. Só que esse centurião era um homem rico. Ele tinha amigos influentes, amigos judeus influentes. Então ele pede a esses amigos que falem com Yeshua, para Yeshua curar alguém também lá da casa dele. Só que ele, olha como é que ele fez, ele falou, olha, eu não sou digno de que ele entre dentro da minha casa. Olha, gente, o homem era um oficial romano, rico, poderoso, prestando serviço ali em Jerusalém, ali em Israel. E ele falou para os anciãos de Israel, fale com ele por mim, porque eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Reconhecia o povo de Israel como nação sacerdotal, o Deus de Israel como Deus, e a condição dele de gentil, como parte das nações. E os anciãos, quando vieram falar com Yeshua, já vieram preparando o terreno, né? E já falaram para Yeshua, Senhor, ele é digno que o atendas. Ele merece ser atendido. Porque ele construiu a nossa sinagoga. Ele fez a nossa sinagoga. E mesmo assim, mesmo tendo feito a sinagoga para os judeus, aquele homem não se sentiu digno de ser atendido. Não se sentiu digno. E ele fala para Yeshua depois, Yeshua decidiu atendê-lo, né? Ele fala, Senhor, eu tenho servos, ele era um oficial romano, eu tenho soldados sob o meu comando. E eu digo a este soldado, vai, e ele vai. Eu digo ao outro soldado, venha, e ele vem. Se tu disser uma palavra, uma só, o meu servo vai ser curado. Eu não sou digno que tu entre dentro da minha casa. Diz apenas uma palavra. Fala uma palavra só e eu sei que o meu servo vai ser curado lá. Porque eu também tenho autoridade. Mas tu tens muito mais autoridade que eu. E Yeshua ouviu a oração, o pedido daquele homem, pela humildade dele, e ele então recebeu a bênção desejada. A gente sabe que naquela fase do ministério de Yeshua, ainda não havia abertura para os gentios. O primeiro gentil que veio a ingressar na comunidade de Yeshua, foi Cornélio, já alguns anos depois da ressurreição de Yeshua, depois de Pentecoste, do dia do Pentecoste, depois é que veio Cornélio. Então não era tempo ainda de estender a mão para os gentios, não era tempo ainda. Por isso Yeshua não atendia os gentios. Não era tempo. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que a humildade, gentios precisam ter a humildade e reconhecer. Tem muita gente que fala para nós, eu amo Israel, eu oro por Israel, eu reconheço Israel, mas é só da boca para fora. No fim, ele não faz nada por Israel, não faz coisa nenhuma a favor de Israel, não dá prioridade ao povo de Israel. É da boca para fora muitas vezes. Mas ainda bem que tem aqueles que falam a verdade. Eu sou por Israel. Ainda hoje uma pessoa me procurou e falou, eu sou amigo de Sião, amigo de Israel. Meus amigos, então esse é um passo necessário, o reconhecimento da sua condição de gentil. Tá? Em programas anteriores, nós fizemos uma citação de Jeremias 31, 31 a 33, onde Deus fala do estabelecimento de uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não aparece ali explicitamente gentil. Casa de Israel e casa de Judá. Está lá em Jeremias 31, 31 a 33. Você vai encontrar depois em Hebreus, no escritos da Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, você vai encontrar em Hebreus capítulo 8, falando dessa nova aliança, que foi estabelecida com Yeshua e cujo precursor foi João Batista, Yohanan o batizador. A nova aliança foi estabelecida. E ali não está explícito a participação de gentios, com a casa de Judá e com a casa de Israel. Tá? Então eu estava dizendo para vocês, o primeiro gentil que foi chamado dentro da nova aliança foi Cornélio, Atos capítulo 10. Tá? Agora, se você ler o capítulo 10 de Atos, e eu recomendo que leia, você vai ver que Cornélio, quando ele teve as suas orações ouvidas por Deus, quando Deus deu uma atenção especial para Cornélio, Cornélio foi chamado de justo, de tzadik, que é o termo hebraico para justo, tzadik, justo. E o anjo disse para ele, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Mas olha, vocês acham que Cornélio começou a servir a Deus há 15 dias atrás? Que Cornélio começou a servir a Deus há um mês atrás e que um mês depois Deus já estava falando com ele que as orações dele foram ouvidas? Claro que não. Cornélio, um centurião romano ali em Israel, com certeza era um frequentador, um aluno, um discípulo numa sinagoga daquelas. Porque naquela época as sinagogas eram abertas aos estrangeiros que estavam dentro de Israel. Então, Cornélio estava lá aprendendo, sabe-se lá quanto tempo, eu quero acreditar até que mais de um ano, muito mais. E agora Cornélio estava preparado, tzadik, justo, um cumpridor da Torá. Então você que quer fazer a conversão, você tem que chegar naquele nível de Cornélio, de cumprimento da Torá. Entendeu? Enquanto você não chegar num nível de cumprimento da Torá satisfatório, você não está preparado para receber o batismo, a tevilá, para a remissão de pecados, porque pecado é a transgressão da lei. Enquanto você estiver transgredindo um mandamento da lei, você não pode ser batizado. Ou melhor, você não deve ser batizado, porque o batismo é para perdão de pecados que você já parou de cometer. Entende? Muitas pessoas, quando conversam conosco, eles falam, porque eu não guardo o sábado. Eu sei das dificuldades que muita gente tem com referência à guarda do Shabat. Mas é o mandamento de Deus. Se você não estiver guardando o Shabat, você não está, o seu processo de conversão não está encerrado. Mas você, se você ler nos escritos da Brit Hadashah, em Atos capítulo 15, vamos dar uma olhada aqui em Atos capítulo 15, estou falando especialmente hoje às pessoas que querem se converter. Né? As pessoas que querem se converter. Capítulo 15, numa reunião dos apóstolos em Jerusalém, chegou-se à seguinte conclusão. Nós vamos ver aqui o verso 19. Pelo que julgo, Atos 15, 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar
aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Na verdade, o que estava acontecendo? Na verdade, nas regiões fora lá de Jerusalém, estava se convertendo os gentios. E alguns judeus de dentro da comunidade começaram a dizer para eles que eles tinham que se circuncidar na carne. Se vós não vos circuncidardes, não podereis salvar-vos. Começaram a impor a circuncisão para os gentios que estavam se convertendo. Gente, Cornélio chegou ao ponto de total cumprimento da Torá e ainda não tinha circuncisão. Ele cumpriu toda a Torá, só ficou faltando a circuncisão. Aí ele recebeu o batismo. Muito embora em Atos 10 e 11 não fale da circuncisão dele, mas nós cremos que depois que ele ingressou na comunidade, ele foi circuncidado. Porque a circuncisão é chamada em Romanos de o selo da fé. É a última parte. Para os gentios. Tá? Não se preocupe com a circuncisão, não. Rabino, eu vou ter que ser circuncidado? Faz a sua conversão. Depois você decide isso. Se você não quiser ser circuncidado, vai ser um problema seu. Tá? Mas não coloque isso no começo agora, porque olha aqui o erro. Começaram a colocar a circuncisão como condição inicial para a conversão do gentil. Aí entra Paulo, Pedro e os demais apóstolos, Barnabé, não é? E diz, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Agora veja o verso 20. Mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Nós temos aqui pelo menos 4 itens que a grande parte da maioria dos cristãos acham que cumprem. É normal você ouvir um cristão dizer assim: o sábado é para os judeus, eu não preciso guardar o sábado. É normal. E até tem um fundamento. Você vai ver que tem um fundamento. O importante é guardar os 4 mandamentos de Atos 15, que aquilo é que o gentil precisa guardar. Esses 4 mandamentos fazem parte do processo inicial da conversão. São os primeiros itens. Olha, abster-se da contaminação dos ídolos. Você acha que você se abstém, né? Porque você não se ajoelha diante de um ídolo, então você acha que, não, isso aí eu já estou cumprindo, não é isso que você pensa? Não é assim? Mas lembra que eu falei no começo do programa? Guarda o domingo, culto ao Deus Sol. Celebra o Natal, celebração do nascimento do Deus Sol. Acredita na morada no céu, paganismo. Não interessa se é 7 anos, se é 3,5, se é 1000, ou se é eternidade no céu. É paganismo. Ninguém vai morar no céu. Yeshua vem implantar seu reino aqui na terra. Ah, Rabino, mas não vai ter o arrebatamento? Vai ter o arrebatamento. Que na verdade é um ajuntamento dos santos de todas as partes da terra sobre Jerusalém para o encontro com Yeshua. Vai ter esse ajuntamento nas nuvens. Mas não é para ir para o céu, é um encontro. Quando você vai na rodoviária, por exemplo, encontrar com um parente, ou no aeroporto, chega lá, você volta com o parente para a cidade dele ou você traz o parente para sua casa? Nós vamos encontrar com Yeshua.
Mas não é para voltar com Yeshua para o céu, é para recebê-lo aqui na terra. Arrebatamento é o ajuntamento dos santos para receber Yeshua. Não é para voltar com ele. E eu falei também da crença na imortalidade da alma, que também é pagã, é contra a ressurreição. Então, quando fala que abster-se da contaminação dos ídolos, não é só de ajoelhar diante de uma imagem, é de crer em ensinamentos idólatras, ensinamentos pagãos, ensinamentos assimilados do paganismo. Abster-se da contaminação dos ídolos é abandonar essas práticas, estas crenças. Entenderam? Da prostituição. Uma outra interpretação disso aqui diz das relações sexuais ilícitas. Que não é só a prostituição que é uma relação sexual ilícita. Prostituição é uma relação sexual ilícita. Mas o adultério também é. E o relacionamento com a mulher no período menstrual ou no período de purificação é relação sexual ilícita. Está aqui em Atos 15, 4. Ah, mas isso eu não estou cumprindo, então. Você não está cumprindo esses 4 mandamentos iniciais de um gentil que quer se converter. Você não está cumprindo. Coloque isso na sua cabeça. O que mais? Do que é sufocado. Sufocado é um animal que morre sem que o sangue seja retirado do seu corpo. Sai o sangue. Animal encontrado morto. Animal morto num acidente. É animal sufocado. E do sangue. Aí também envolve o sangue, porque veja bem, o animal que hoje é abatido nos açougues, nos frigoríficos, as carnes vendidas nos mercados, nos açougues, são carnes com sangue. Então, quando você está comendo uma carne daquela, você está comendo sangue. E como é que você está cumprindo Atos 15, 4? Como? Então você vai notar que você não está cumprindo nem o mínimo necessário para um gentil cumprir, você não está cumprindo. Nem o mínimo. Tá certo? Então, esses 4 mandamentos, eles são os 4 mandamentos necessários no começo da conversão do gentil. Agora, mas o senhor falou de carne com sangue e tal. Então existe a carne kosher. É difícil encontrar carne kosher. É a carne abatida de acordo com as normas judaicas. Mas nós, na nossa instituição, nós já temos várias pessoas em vários lugares no Brasil que fazem um abate kosher para a comunidade. Então a gente come a carne abatida de acordo com a halahá, com as leis judaicas. E você também pode deixar de comer carne com sangue para comer essa carne. Mas não tem. Então você pode comer o peixe limpo. Peixe não tem norma de retirada de sangue. Peixe limpo, escamas e barbatanas, você pode comer. Existe uma grande variedade de peixe. Então, o gentil tem que cumprir esses mandamentos. Eu vou pedir para o nosso técnico aí colocar um vídeo. Depois a gente vai em um breve intervalo, voltamos conversando sobre esse assunto. Tá? Vamos ver aí então. Acho que nós vamos ver agora um pouco da África, né? É esse ou é o outro? Vamos ver um outro vídeo então. Depois nós vamos ver um vídeo da África, lá dos nossos irmãos de Angola, na África, cantando e adorando a Deus. Mas vamos então rapidamente ouvir um pouco de música judaica e voltamos conversando sobre esse importante assunto.
declare sickness has no place in this house. Division, dissension, you must go now. Broken hearts, be mended by the loving embrace of the lover of your soul. Cancer, go now in Yeshua's name. Blind eyes, open. Deaf ears, be unstopped. Tumors, go in Jesus' name. Yeshua said, I've come to do the will of him who sent me, and I only do what I see my Father do. And then he said to us, go in my name. Heal the sick, raise the dead, cast out the kingdom of darkness. Lord, we declare in this place tonight, we are disciples. We are awake. We are hearers and doers. That you would be glorified, and that the name above every name will be seen and heard and honored. Glorify your name in all the earth. Viu aí Paul Wilburn, cantor judaico-messiânico, judeu-messiânico dos Estados Unidos, brasileiro. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente em algumas reuniões lá que eu estive. E essa canção é muito bonita porque ela fala, dance comigo, ó Senhor, né? É um momento de relações com o nosso Deus, né? Bom, vamos continuar então. Eu gostaria de ler com vocês aqui uma passagem de Romanos capítulo 15, versículo 25 em diante. Vamos ver o que Paulo fala aos romanos. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Olha, Paulo estava fora, estava na Macedônia, né? Ele fala que estava indo então para Jerusalém, né? E ele diz assim, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olha, Paulo estava numa comunidade onde havia um grande número de gentios, Macedônia e Acaia, e ele levanta lá uma ajuda financeira e diz, porque aprouve, eles acharam por bem essa comunidade formada em grande parte de gentios, da Macedônia e da Acaia, eles acharam por bem mandar uma ajuda para os pobres que viviam em Jerusalém. Isto, verso 27, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Vejam bem que coisa interessante. Paulo fala que os gentios são participantes dos valores espirituais dos judeus. Vocês viram que no começo eu falei, a salvação vem dos judeus, tá? E aqui diz, Yeshua era judeu, seus apóstolos eram judeus, toda aquela comunidade era formada de judeus. O primeiro gentio Cornélio entrou, foi recebido dentro da comunidade judaica de Yeshua.
Gente, a comunidade judaica de Yeshua, aquele segmento judaico de Yeshua, ele permaneceu até o quarto século. Até o quarto século, a congregação de Yeshua, que vocês chamam de igreja, né, era judaica, porque ela foi formada de judeus. Os gentios foram enxertados, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? E aqui diz que os gentios se sentiam, reconheciam e se sentiam devedores. Porque eles eram participantes dos valores espirituais dos judeus. Então eles acharam-se no dever de ajudar os judeus pobres de Jerusalém financeiramente. Tá? Mas reconheceram que eu li esse versículo só para mostrar para vocês que os gentios reconheciam os valores espirituais dos judeus, o que hoje não acontece. Poucas são as religiões hoje, se bem que já uma grande parte há se interessado pela Techuvá, por um retorno às raízes judaicas, mas a grande maioria não, pelo contrário, é antissemita. Fala que os judeus mataram Yeshua, que os judeus não têm mais nada a ver, se consideram israelitas espirituais, o que não existe. Não existe israelita espiritual. Porque se tem israelita espiritual, tem que ter gentil espiritual também. Ou você é israelita ou você não é. Agora, os nossos irmãos, gentios convertidos da Macedônia e de Acaia, eles se consideravam devedores, porque tinham sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Olha, vamos continuar aqui em Romanos 10:16. Nós vamos ler um pouco agora. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Romanos 10:16. Vou continuar lendo, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Mashiach. A fé vem pelo ouvir, né? Vem pela pregação. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Olha, o que Paulo, Shaul, nosso sábio Shaul Rachalia, está falando aqui? Que o ingresso, o acesso dos gentios dentro dos valores judaicos, como já foi dito, provocava ciúme nos judeus. Aquela briga ali de Gálatas querendo circuncidar os gentios era isso. Também, né? Então havia ciúme, não é? O verso 19 diz assim: porventura não terá chegado, isso é o que nós já lemos, ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Está vendo? Quem são esses que Isaías fez referência? Que Deus foi achado pelos que não procuravam ele e ele se revelou aos que não perguntavam por ele. Isaías 56 vai falar dos estrangeiros que abraçam a aliança do Senhor, que se aproximam do Senhor, que se unem ao Senhor. Então isso criava um ciúme, como existe até o dia de hoje, tá? Quanto a Israel, verso 21, porém diz: todo dia estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. Pergunto, pois,
Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Olha, eu terminei o Romanos 10 e continuei no 11, porque o 11 é uma continuação do capítulo 10 de Romanos. Olha o que Paulo fala no capítulo 11, verso 1. Porventura, terá, pois, Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Não é isso que a gente ouve aí? Que Deus rejeitou Israel, que Israel não é mais povo, que agora as pessoas dizem, nós somos o Israel de hoje, se Israel aí está morto, está seco, está perdido. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala. Porventura terá Deus rejeitado o seu povo? Romanos 11, 1. De modo nenhum, responde Paulo. De modo nenhum. Como é que as pessoas insistem em falar isso, que Deus rejeitou Israel? Aqui está escrito, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Se Deus rejeitou Israel, Deus tinha que rejeitar Paulo. Deus tinha que rejeitar Pedro. Deus tinha que rejeitar Tiago. Deus tinha que rejeitar Barnabé. Deus tinha que rejeitar João, porque eram judeus, eram israelitas. Então, Paulo fala, eu estou aqui. Porventura Deus rejeitou o seu povo? Não, eu estou aqui. Eu não fui rejeitado. E não é só Paulo. Toda a comunidade, toda a congregação que cria no Machia, estava com Paulo, era uma congregação judaica. Eu falei para vocês que o primeiro gentil a ingressar na comunidade foi Cornélio. Nós temos um estudo sobre os 144 mil, e na nossa visão, os 144 mil judeus, naturais, israelitas, se cumpriram até Cornélio. Até Cornélio. Depois começou a contagem da grande multidão, tá? Então, até Cornélio, dentro da congregação de Yeshua, foram salvos somente israelitas. Quando chegou em Cornélio, as portas se abriram para os gentios. Ali havia terminado, de acordo com a nossa visão, a contagem dos 144 mil israelitas naturais. Mas, na grande multidão, continua tendo israelitas, se convertendo israelitas. Entenderam? Na grande multidão não está os israelitas como pessoas, não estão excluídos. Como nação, sim, o endurecimento veio a Israel na condição de nação. Como nação, a salvação foi até Cornélio. Nação. Dali para frente passou a ser indivíduos. Israel só será salvo como nação agora na vinda do Machia. O remanescente de Israel aí vai ser salvo como nação, vai ser todo mundo. Mas agora, nada impede que individualmente o israelita creia em Yeshua, creia no Machia. O nosso povo busca Machia, quer Machia. Verso 2, Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus, contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas e arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ó, porventura rejeitou Deus o seu povo? Não. Agora veja a resposta aqui, ó. Ó, assim, pois, verso 5, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça.
E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? Olha, é muito importante você prestar atenção aqui no versículo 7 de Romanos 11. Que diremos, pois? O que Israel busca ou buscava, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou e os demais foram endurecidos. Eu vou ler aqui na versão João Ferreira, revista e corrigida. Eu vou ler aqui, ó, o verso 7. Ó, pois que o que Israel buscava não alcançou. Aí você vai me dizer, tá vendo? Israel não alcançou. O que Israel, olha, eu vou ajudar você a entender. O que Israel buscava como nação, povo completo, não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. Mas como assim? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram? Como assim? Que eleitos são esses? Quem são esses eleitos? Eu vou ler o verso de novo. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Olha, isso aqui significa que Israel, como nação, chegou até ali. Ali, naquele ponto, quando foi salvo Cornélio, quando veio o endurecimento, dali para frente não se salvou mais Israel como nação, mas até ali não tinha sido salvo a congregação de Yeshua? São os eleitos. Os que aceitaram Yeshua dentro do nosso povo de Israel, os israelitas, os judeus que aceitaram Yeshua, são os eleitos. O que Israel, nação, buscava, não alcançou. Mas os eleitos alcançaram e os demais foram endurecidos. Então, até ali, até Cornélio, uma grande parte do povo judeu aceitou Yeshua, os eleitos. Uma grande parte. Gente, é um engano isso que ensinam por aí, que Yeshua veio para os seus não receberam, que foi lá uma meia dúzia que aceitou Yeshua. Não é verdade. Grande parte do povo de Israel aceitou Yeshua. Os eleitos aceitaram. E foi uma grande parte. Olha, eu vou dar uma paradinha em Romanos 11, voltamos aí daqui a pouco, para ler João 11 com vocês. Vamos ver lá um diálogo com o Sinédrio, ali com os principais líderes da comunidade judaica dos dias de Yeshua, logo depois que Yeshua ressuscitou Lázaro. Porque a ressurreição de Lázaro foi a gota d'água. A preocupação aumentou grandemente quando Lázaro ressuscitou. E foi convocada uma reunião. Olha aqui, capítulo 11 de João, verso 46 em diante, diz o seguinte: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Yeshua tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, se deixasse Yeshua livre, o que eles querem dizer? Todos crerão nele. Gente, o que você entende por todos? É isso que ensinaram para você, que foi uma meia dúzia que creu em Yeshua? Não, está aqui, ó. O conselho se reuniu ali com o sumo sacerdote e falou: olha, se não for feito nada, todos os judeus, todos os israelitas crerão nele. Se não for tomada alguma providência. Se o deixarmos assim, todos crerão nele,
e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Está vendo? Qual que era a preocupação de Caifás, dos fariseus, dos líderes de Israel naqueles dias? Perder o lugar que tinham, o salário que tinham, a posição que tinham, porque se todo o povo cresce em Yeshua, eles achavam que Yeshua ia assumir o reino. E Roma iria destruir todo mundo, iria tomar o cargo desses líderes judeus aqui. Então, se nós fizermos qualquer coisa, se nós não fizermos alguma coisa, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Os romanos vão tomar conta disso aqui tudo, vão destruir a gente. Agora vocês vejam que coisa interessante, que é o verso 49. É muito importante isso aqui. Vamos ver. Verso 49. Se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia de vocês, eu quero dizer para vocês também o seguinte: nós temos aqui em Curitiba muitas lições de estudo bíblico, são lições antigas, mas que nós temos um número aqui, que você pode, se você desejar, eram lições estudadas no Shabat, você pode entrar em contato aqui com a nossa direção. Eu não sei se nós temos aí o telefone novo aí fácil com você, o novo não temos? Coloca de novo o meu WhatsApp, para que as pessoas façam contato comigo. Mas vocês podem solicitar a Sina, vocês que já têm o contato da Sina, e adquirir esses cadernos de lições, que são muitos. E vocês podem adquirir, nos ajudar, e vocês estudarem, se aprofundarem mais, tá bom? Tem um estudo que é Quem Matou Yeshua. Estudo muito importante, tá? Vamos ver aqui, então, o verso 49. Naquele sinédrio, naquele Sanhedrin, naquele conselho formado por fariseus, sacerdotes, para dar um fim na atitude de Yeshua, porque senão todos iam crer em Yeshua. Veja o que o sumo sacerdote falou, que coisa interessante. Veja só. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais. Olha, ele achou que ele estava sabendo tudo, né? Ele falou: vós nada sabeis. Estavam preocupados. Ia ter que entregar um homem à morte. Estavam preocupados, porque o judeu não vai entregando gente à morte assim de qualquer maneira. Tem a Torá, que estão sob a Torá. Então, Caifás entra aliviando ali a situação e fala: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Olha que coisa interessante. Vamos ver se vocês estão entendendo. Caifás fala: olha, vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo. Vocês nem consideram que nos convém que um homem morra pelo povo. Depois vem alguns líderes anti-missionários falar que uma pessoa não pode morrer pelos demais. Claro que pode. Claro que pode. Olha aqui o Caifás falando aqui que convinha que um homem morresse pelo povo. Não é? E que não perecesse toda a nação. Quando ele falou isso, nos convém que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação, ele estava falando no sentido espiritual ou material? No sentido material, meus queridos. Na visão de Caifás, tinha que sacrificar Yeshua para Roma não invadir Israel, não destruir a nação. Essa era a mentalidade de Caifás. O homem morre pela nação, Roma não vem aqui destruir a nação. Esse foi o pensamento de Caifás. Mas não foi o pensamento de João, de Yohanan, que escreveu o livro de João.
Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua deveria morrer pela nação, e não somente pela nação de Israel. Olha só, o Caifás achou que ele ia morrer não era só pelo povo de Israel, não era só, né? Mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, né? Então, não se deixasse Yeshua vivo, Roma iria destruir a nação de Israel. E destruindo a nação de Israel, iria destruir também todos aqueles que viviam na diáspora, que viviam fora. Só que no sentido espiritual, né, é que nós entendemos então que Yeshua morreu pela nação de Israel, mas não para livrá-la de Roma, porque Yeshua não estava pleiteando o trono romano em Jerusalém, ele estava pleiteando o reino vindouro e a salvação das pessoas. Então, sem querer, o Caifás, o sumo sacerdote, profetizou que Yeshua ia morrer pela nação. Tá vendo que coisa? Na visão dele, para salvar de Roma, mas na visão dos Shalirim de Yeshua, para salvar Israel dos seus pecados. E para reunir em um corpo, olha só, em um povo, um corpo. Shaul Hachalia vai falar que a congregação é o corpo do Mashiach. E para reunir quem nesse corpo? Todos os filhos de Deus que andavam dispersos. E aí vai envolver todos os filhos de Deus que andavam dispersos, vai envolver os gentios que se convertem a Deus. Tá certo? Então vamos voltar aqui em Romanos 11:7. Romanos 11:7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e outros foram endurecidos. Tá vendo? Então você tem os eleitos, que é a congregação de Yeshua, formada de judeus, de israelitas, e você tem os demais judeus que rejeitaram Yeshua, que permaneceram como nação, que foram endurecidos. A congregação de Yeshua é judaica? É formada dos eleitos do povo de Israel. Está aqui, em Romanos 11:7. O verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. É por isso que tem essa parte de Israel, gente, que não crê no Mashiach, porque tem uma cegueira. Gente, é preciso ter muito cuidado. Vocês vejam bem, por que existe no livro de orações judaico, o Sidur, nós usamos o Sidur, mais tarde estaremos imprimindo um manual litúrgico, só com as orações que nós fazemos, mas nós usamos o Sidur em parte, porque o Sidur é um livro repleto de orações. Por que tem tantas orações no Sidur? Porque o nosso povo que está endurecido, que não crê em Yeshua, acha que é possível substituir o sacrifício, o derramamento de sangue, por orações. Entenderam? Acham que se a pessoa fizer N orações, vai compensar a falta do sacrifício dos animais que eram feitos para a remissão de pecados do povo. Isso não é verdade. Por quê? Por que eu digo que não é verdade? Porque se quantidade de orações perdoasse os pecados da humanidade, por que Deus estabeleceu aquele sistema, o mexicano deserto, todo aquele sistema complexo de sacrifício de animais, sendo que
com orações tudo se resolvia. Olha, o nosso povo no deserto, será que tinha muito serviço lá para eles fazerem no deserto? Eles tinham tempo para orar. Então, se orações resolvem o problema. Ah, mas do ano 70 para cá não tem mais templo e nem sacrifício. Pois é, mas tem Yeshua que você não quer crer. No nosso caso, nós continuamos oferecendo o sacrifício da manhã e da tarde. Através de Yeshua, que é o nosso Cordeiro. Quando nós oramos de manhã, à tarde, à noite, em nome de Yeshua, nós estamos apresentando a Deus o nosso Cordeiro, que derramou seu sangue pelos nossos pecados. Agora, quem não crê em Yeshua, corre atrás de N orações para obter perdão, e não vai obter. Se você insistir em dizer que obtém, você está dizendo para mim que Deus não foi sábio lá atrás, que Deus implantou um sistema complexo, sendo que com orações ele resolvia o problema do nosso povo, do pecado do nosso povo. Você está dizendo isso para mim. Se você insistir em dizer que não precisa de Yeshua e que as orações cobrem os pecados, eu vou dizer para você que você está dizendo que Deus não usou de sabedoria lá atrás, implantando um sistema complexo, sendo que com orações se resolvia o problema. Tá certo? Romanos 11. Verso 9. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes as costas, continuamente. Há uma situação de cegueira. Digo, pois, verso 11, porventura tropeçaram para que caísse, isso é importante. Eu pergunto para você, porventura essa parte que foi endurecida do nosso povo, tropeçou para cair? Foi para cair que eles tropeçaram? Porque muitos dizem que foi. Não, Israel pecou, matou Yeshua, Israel não tem mais nada, foi substituído. A igreja gentílica agora substitui Israel. Mas é isso que está escrito aqui? Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda, o endurecimento desse segmento judaico, se a sua queda é a riqueza do mundo, dos gentios, né? E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme, à emulação da minha carne, e salvar alguns deles. Então isso aqui prova que mesmo os judeus, hoje, sendo nação sacerdotal, representando Moshe, gente, eu quero deixar claro aqui, ó, duas testemunhas, Moisés e Elias. Moshe representa a Torá, as tradições, os ensinamentos, a cultura, a dança, a música, tudo que nós temos aí do nosso povo judeu, representado por Moshe, representado pelo braço, pelos ramos cortados, por aquele setor que foi endurecido. Está salvo? Não, não está salvo. Está aqui, ó. Incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Salvo não, mas continua sendo nação sacerdotal. Agora, aquele segmento formado pelos eleitos, que creram no Mashiach, representam Elias. E quem foi Elias? Um profeta. E qual é o papel do profeta? Profetizar. É por isso que nós pregamos, anunciamos, profetizamos. E o nosso povo
esse segmento do nosso povo que está endurecido, todo sábado na Ravidalá canta, Eliarro Hanavi, Eliarro Ratisbi, Elias o profeta, Elias o tisbita, vem e nos anuncia o Mashiach ben Davi. Eles esperam da boca de Elias a pregação do Mashiach ben Davi. Lá dentro da sinagoga tem uma cadeira, um trono no canto, para que entre Elias e sente e fale do Mashiach. Estamos nos aproximando de Pessa. O que vai acontecer? A porta da casa de um judeu durante a cerimônia de Pessa estará aberta. Para que aquela porta estará aberta? Para que, se Elias aparecer, ele possa entrar e falar do Mashiach ben Davi. Meus amigos, aqueles ramos que foram cortados secaram? Eu deixo essa pergunta para o próximo programa. Aqueles ramos que foram cortados da oliveira, a oliveira é Israel, tá? Formado pelos eleitos e pelos endurecidos. Os endurecidos são ramos cortados. Eu pergunto, esses ramos cortados se secaram? Sim ou não? O que você acha? Você vai esperar aí uma semana para ter a resposta aqui do nosso programa, tá? Vamos ver a situação daqueles ramos endurecidos, tá? E que Deus nos abençoe. Abra sua mente, porque agora nós vamos falar do enxerto dos gentios que são enxertados em Israel. Quem verdadeiramente está enxertado em Israel? Quem? É isso que você vai saber no nosso próximo programa. Shalom, que o Eterno seja com vocês. Muito obrigado pela atenção. Entre em contato conosco, você viu aí o nosso telefone, o nosso número, está aí para você obter mais informações a respeito de como fazer parte do povo do Eterno. Shalom, shalom. Paz seja convosco.